Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que privilégio nós podermos estudar novamente a Palavra de Deus. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a graça triunfando sobre tudo e hoje especificamente sobre a nossa rebeldia. Como de praxe, vamos fazer uma pequena recapitulação dos assuntos que nós tratamos aqui nesse último trimestre, lembrando que a nossa revista está quase acabando. Hoje é a lição 10, faltam mais 3. Então, primeira lição nós tratamos da graça triunfando sobre as nossas fraquezas. Na lição 2, a graça triunfando sobre os nossos problemas familiares. Na lição 3, sobre os nossos medos. Na lição 4, sobre as nossas fragilidades. Na lição 5, sobre as nossas desobediências. Na lição 6, a graça triunfa sobre a nossa incredulidade. Na lição 7, sobre a nossa soberba. Na lição 8, sobre os nossos pecados. Na lição 9, sobre a nossa ansiedade. E hoje, na lição 10, a graça triunfa sobre nossa rebeldia. O texto base da lição de hoje está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 20. Hoje, diferentemente das outras aulas, nós não leremos todo o texto base aqui, porque ele é muito grande e vai demandar muito tempo. Mas estude ele aí na sua casa, leia esses 20 versículos para ter uma noção bem aprofundada do que nós trataremos aqui. Inclusive, se você quiser agora pausar esse vídeo e ir lá ler, vai ser uma boa ideia. Se não quiser, pode ler ao término dessa aula também, não tem problema. O objetivo dessa aula é nós percebermos como a graça de Deus triunfa sobre a rebeldia das pessoas e também nós observarmos que o tempo de Deus não é o tempo nosso. Muitas pessoas se convertem cedo. Você pergunta para elas, elas não sabem especificar quando que elas se converteram, quando elas nasceram de novo. Umas conseguem falar, eu me converti com 7 anos de idade, 10 anos de idade, 12, 18 anos, algumas conseguem. Outras não. Outras, a impressão que dá é que já nasceram convertidas, né? Não sabem estipular uma data certa. E também nós temos aquelas pessoas que se convertem lá no final da vida. Às vezes num leito de hospital, ou às vezes para lá dos seus 80 anos. Isso nos faz perceber que para Deus isso não importa. O tempo dele é diferente do nosso. Então, às vezes, a pessoa se converte criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Para Deus, isso não tem diferença. E por que isso é importante que nós saibamos? Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas rebeldes para com o Evangelho, uma pessoa que viveu a vida inteira na promiscuidade, na safadeza, na rebeldia para com Deus, e nós temos a tendência de achar que passou tempo demais e não há jeito para essa pessoa. Nós chegamos a julgar que para essa pessoa não existe mais salvação, é caso perdido. E nós veremos na aula de hoje que não é bem assim. E para isso nós adotaremos a história do rei Manassés. Manassés foi filho do rei Ezequias, ele também, Manassés, foi rei lá em Judá. Começou a reinar com 12 anos, depois da morte do rei Ezequias, e ele reinou 55 anos. Foi um dos reinados mais longos da história da humanidade. E a história de Manassés você pode resumi-la da seguinte maneira: queda, castigo, arrependimento e restauração. Isso foi o que aconteceu na história de Manassés, como nós observaremos daqui a pouco. O texto que utilizaremos aqui está no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, dos versículos 1 a 20. Só que eu separei alguns versículos só para dar um panorama geral da história aqui, para que não tenhamos que ler esses 20 versículos aqui. Então, na parte da queda, a queda do rei Manassés, está lá no versículo 2 do capítulo 33. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. São poucos os reis que são corretos diante de Deus. Primeiramente, estamos falando aqui do período do reino dividido. O reino unificado era aquele reino que Davi
reinava sobre todo o território de Israel, depois Salomão, e depois da morte de Salomão houve a divisão dos reinos. Então você tem o reino considerado de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Os reis do norte, todos foram maus. E os reis do sul de Judá, alguns poucos. Manassés foi considerado um dos piores reis de Judá. Depois da queda, houve o castigo. E qual foi o castigo do rei Manassés? Está lá no versículo 11. Pelo que o Senhor, por causa das rebeldias pelas quais ele fez, trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Então você vê primeiro a queda, quando ele praticamente destruiu o legado do seu pai, o rei Ezequias, e ele começou a prestar cultos pagãos, colocou ídolos pagãos no templo, ele fez diversas barbaridades, dentre as quais sacrificou seus filhos a ídolos. Então, para você ver o nível do rei Manassés. Então, houve essa queda, agora o castigo por causa dessas coisas que ele fez, depois houve um arrependimento. Está lá no versículo 12. Ele, isso já preso na Babilônia, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Então nós vemos a queda, nós vemos o castigo, agora nós vemos o arrependimento. E depois nós vemos a restauração no versículo 13, nos versículos 13 e 14. Fez-lhe oração, ou seja, Manassés se humilhou e orou, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E a partir do momento que ele volta para Jerusalém, ele tenta restaurar as coisas que ele havia destruído, desde assuntos políticos a assuntos religiosos. Observando a vida de Manassés, nós percebemos que a maior parte dela foi uma vida desviada e rebelde para com Deus. É importante que nós saibamos que o tempo de Deus não é o tempo nosso. E nós podemos até observar isso lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, quando ele disse, Paulo, noutro tempo, eu que era blasfemo e perseguidor e insolente, pela graça Deus me tirou disso. Então percebam que ele colocou, noutro tempo eu era blasfemo, rebelde, e Deus me trouxe para o caminho através da graça. Podemos até achar que alguém não merece ser salvo, como Jonas fez. Quando Jonas recebeu a ordem de Deus para que ele fosse pregar em Nínive, ele se revoltou, ele foi rebelde. E por que ele foi rebelde? Porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Por isso que ele pega um navio, um barco e vai para o sentido contrário. E aí a gente sabe da história, que ele foi jogado ao mar, o peixe o engoliu, ficou 3 dias no peixe e foi vomitado lá, próximo já da terra. Lógico que ele teve que dar uma caminhada ainda, né, no litoral. Nínive não tinha o litoral, ele teve que andar um pouquinho até Nínive para poder pregar. E se você lê o livro de Jonas, dá a impressão que ele não pregou assim, querendo que o povo se arrependesse muito, não. Mas acabou que a cidade inteira lá, inclusive o rei, se converteram. Então a gente pode achar que alguém não merece ser salvo, mas isso não cabe a nós escolher quem vai ser salvo ou não. Manassés, 55 anos, como eu falei, de reinado, muitas transgressões. Ezequias já foi diferente, que foi o pai dele. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, ele foi amado pelo seu povo. O país progrediu tanto economicamente como espiritualmente. Ele acumulou riquezas para ajudar, ele conseguiu fazer com que o povo se voltasse para Deus, é lógico que não totalmente, mas ele conseguiu fazer diversas coisas importantes no reino de Judá. Por exemplo, o aqueduto do rei Ezequias. É muito interessante nós observarmos que dentre as obras que o rei Ezequias fez, ele fez um aqueduto que ajudou o povo a ser salvo na época do cerco de Senaqueribe, e essa obra existe até hoje. Observem aí no vídeo que eu separei para a gente ver aqui.
Estamos caminhando por dentro do túnel de Ezequias. São pouco mais de 500 metros no coração da terra. E estamos fazendo o mesmo caminho que as pessoas que esculpiram este túnel fizeram há 2.700 anos atrás. Conforme vocês podem ver aqui está o edito do rei Ezequias, tá? Esse túnel foi escavado há 2.700 anos atrás. Aqui está uma cópia perfeita da original da Ketubot Shloach, que é o edito do rei determinando ou inaugurando a escavação desse túnel que salvou a vida dos israelitas na época do cerco de Senaqueribe. Vocês podem ver aqui o túnel de Ezequias, a água que corre no fundo do túnel, tá? E segue desde a fonte de Sião, por onde passamos, até a saída dela na piscina de Siloé, que nós vamos subir e ver a piscina de Siloé. Viram que interessante? Ficou meio escura a imagem, mas dá para perceber a grandeza dessa obra de engenharia feita há mais de 2.700 anos e tá lá, funcionando ainda, e é muito interessante nós observarmos isso. Então, o rei Ezequias fez muita coisa boa para ajudar, e aí seu filho Manassés foi lá e destruiu tudo. Manassés destruiu o legado do pai, considerado um dos piores reis da história de Judá, mas a graça de Deus triunfou sobre a vida dele e permitiu que ele percebesse todos os erros do passado e transformasse seus pensamentos e atitudes. Se a gente conhecesse pessoalmente o rei Manassés, provavelmente a gente ia falar que ele não merecia ser salvo. Ou já passou o tempo dele ser salvo, isso aí já não tem jeito. Mas você percebe que a graça de Deus triunfou sobre essa rebeldia dele. A graça de Cristo é maior que o longo tempo de uma vida em pecado. E nós devemos trazer esse ensinamento para os dias de hoje, para que nós não pequemos ao julgar uma pessoa por ela viver uma vida desregrada e nós pensarmos que ela não merece ser salva. Isso não é coisa de cristão fazer. E o que nós podemos aprender? Primeiro, que a graça triunfa sobre a loucura de nossas provocações a Deus. Há quem goste, por incrível que pareça, de ser ímpio, se orgulha de viver uma vida devassa e desregrada. Talvez eu não precise dar exemplo, acho que todo mundo conhece alguém que se orgulha da maldade que é. Então, se orgulha brasileiro, muitos brasileiros têm essa questão de se orgulhar de ser malandro, por exemplo. Então a pessoa consegue enganar o outro e se dar bem, as pessoas se orgulham disso. É um exemplo de uma rebeldia. Lógico que bem menor do que a do Manassés, mas não deixa de ser uma rebeldia. A gente que se orgulha de levar uma vida devassa, de ter várias amantes, de encher a cara, de usar droga. Então tem gente que se orgulha de fazer diversas rebeldias para com Deus. Às vezes, essas pessoas influenciam os outros. Foi o que aconteceu com o rei Manassés. Quando ele começou a adotar a sua rebeldia, as suas transgressões, as maldades que ele fez, contaminou o povo, que também deixou de adorar o Deus como deveria ser, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e começou a adotar as práticas pagãs que eles estavam observando o seu rei fazer.
Quando nos afastamos de Deus e de sua vontade, estamos sujeitos a todo tipo de pecado e crueldade. Quando a gente se afasta de Deus, a gente não tem mais a verdade absoluta. Toda a verdade passa a ser relativa. Então uma pessoa até pode concordar que se alguém matar o outro, ela merece ser presa, ela merece ser punida. Mas isso não vai passar de um pacto social. Ela não vai poder afirmar que isso é errado ou não é errado, porque ela não tem padrão para falar que aquilo é certo ou que aquilo é errado. É interessante como o teólogo, filósofo cristão Francis Schaeffer, no livro Como Viveremos, ele fala o seguinte: uma pessoa com uma Bíblia na mão, sozinha, pode falar que a maioria está errada. Por quê? Porque ela tem o seu pressuposto, ela tem a Bíblia, ela tem a verdade absoluta ali. Então ela sozinha pode falar que a maioria está errada. Quando você perde esses pressupostos bíblicos, não tem mais. Então esse é um dos problemas desse afastamento para com Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender: a graça considera o nosso arrependimento. Deus tem o tempo dele. Ele espera até quando ele quiser. Deus é soberano. Ele, ou no caso aqui o rei Manassés, sofreu muito. Mas o sofrimento lhe deu a chance de se arrepender. Quantas vezes você já deve ter observado pessoas que passaram por alguma dificuldade grande e nesse período, pós o período de dificuldade, se converteu? Tem muita gente. Então Deus, às vezes, ele utiliza esse sofrimento para dar uma chance para a pessoa se arrepender. Manassés suplicou misericórdia. E Deus se tornou favorável a ele através da sua graça. Terceira coisa que nós podemos aprender: a graça repara alguns erros do passado. A conversão traz consequências reais e às vezes imediatas para a pessoa e para os que estão ao seu redor. O que isso quer dizer? A pessoa convertida verdadeiramente, a primeira mudança que vai ter ela vai tentar mudar de vida. Ela vai tentar cumprir o que Deus quer que ela cumpra. Só aí você já tem uma mudança. Então ela vai com certeza tentar mudar as coisas erradas que ela fez no passado, que foi o que o rei Manassés fez. Quando ele voltou para Jerusalém, ele tentou reparar o que ele tinha feito de errado. E hoje em dia a gente vê isso também. É muito comum pessoas que viveram uma vida escravizada ao vício, por exemplo, a drogas ou álcool, se recuperarem depois da conversão e aí trabalhar com pessoas que passam pela mesma situação. Então, às vezes, ela quer reparar alguma coisa que ela fez de errado no passado e aí ela acaba sendo bênção para a vida de outras pessoas. A oportunidade de reparar, com a ajuda da graça triunfante de Deus, os erros que cometeu contra o Senhor, contra si mesmo e contra outros. É mais ou menos o que eu falei anteriormente ali. Deus concedeu a Manassés a chance de testemunhar os frutos... Está escrito errado. Chance de testemunhar os frutos de arrependimento. Então ele ainda teve essa chance de retornar a Jerusalém e as pessoas provavelmente espantadas pela mudança de vida que ele teve. Então ele teve essa chance. Tem gente que não tem, mas tem gente que tem. É interessante nós observarmos isso. Ele tirou os ídolos da casa do Senhor, restaurou o altar do Senhor e ofereceu ofertas pacíficas sobre ele. O que isso quer dizer? Que ele demonstrou para o povo o jeito certo de adorar a Deus. O jeito que era feito no Antigo Testamento. Então ele fazendo isso que ele fez, ele demonstra para todo mundo: o jeito certo é esse. E pela influência que ele tinha, o povo tenderia a seguir o exemplo dele. É claro que tem coisas que ele fez do passado que não daria para reparar. Por exemplo, os filhos que ele matou para oferecer a ídolos pagãos. Isso não vai ter como reparar. Mas as coisas que deu, ele foi tentando lá. E a conclusão que nós chegamos é: nós não podemos determinar o tempo de Deus. Ele age como, quando e aonde quiser. Então nós não podemos ser presunçosos ao ponto de querer falar como se fôssemos deuses. Falar que determinada pessoa merece ser salva ou não merece. A pessoa tem jeito ou não tem. Então nós não podemos fazer isso. Às vezes Deus permite que alguém viva por muitos anos no erro e na rebeldia para manifestar nessa pessoa a sua graça. É nós que vamos saber isso? Não. É Deus que age conforme, quando, como, onde Ele quiser. Então abandonemos essa nossa
presunção de querer assumir o lugar de Deus e julgar outras pessoas. Aplicação prática para a nossa vida. Se você conhece alguém rebelde, ore a Deus. Ore em favor dessa pessoa. Porque você não sabe quando Deus vai agir. Deus é soberano. Então, ore e pare de julgar e pensar que essa pessoa não tem mais chance. Ou você às vezes coloca, se eu fosse Deus não daria chance para essa pessoa, não. Cuidado com esse tipo de pensamento. E se você é o incrédulo, se você é o rebelde, também ore a Deus por sua vida. Peça misericórdia, peça a graça de Deus para a sua vida. Ore, peça que Deus atue na sua vida, que Ele te conceda a graça para que você deixe de ser rebelde e seja um servo fiel e humilde do seu Senhor. Com isso, nós encerramos essa lição. Faltam mais 3. E se tiver alguma dúvida, se surgiu aí, mande nos comentários que eu teria o maior prazer em responder se estiver ao meu alcance. Inclusive, aceito também sugestões, dicas de alguma coisa que a gente possa melhorar enquanto a gente está nesse período de quarentena aí. Mande aí na descrição. Fala, o slide não ficou bom. Essa cor eu não gostei. Você está falando muito devagar, muito rápido. Sei lá. Faça aí suas considerações, que vai ser bom e útil para que a gente melhore aqui cada vez mais, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família, e não vejo a hora de nos vermos pessoalmente novamente. Forte abraço.